ele veio para testificar da verdadeira luz. A luz que ilumina todo o homem resplandeceu nas trevas, e as trevas não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que creem no seu nome, ele deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja que o próprio Jesus, em referência, ele diz à mulher Ciro-fenícia: eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas de Israel. Veja que quando ele percebeu que Israel rejeitou, ele sobe ao Monte das Oliveiras e lamenta. Ele diz: ó Jerusalém, Jerusalém, tu que apedrejas, tu que mata os que a ti são enviados. Deus enviou seu filho dizendo, diz Jesus na parábola, talvez ele respeite o meu filho e ouça. Aí Jesus disse: quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os seus pintainhos ou pintinhos, e você não quis. Israel rejeita a justiça de Deus. Aí Deus endurece Israel. Por quê? Deus agora botou o olho. Deus agora voltou o coração para um povo que não era chamado povo. É aqui que quando João entende, ele escreve João, capítulo 3, que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Israel achava que Deus não ia gostar de outro povo. Mas só que tinha um preço. E qual era o preço? Para usar os gentios, gente, tinha um preço. Porque segundo o contexto, nós já estávamos condenados. E com base nessa condenação, eu vou usar um conceito histórico de alguns historiadores que dizem que na antiga Grécia, me permita os juristas, os doutores, advogados, a minha ignorância, mas a história diz que quando na antiga Grécia, nesse tempo, quando alguém se tornava réu de um crime, que ia ser julgado perante o magistrado, e o veredito era condenação, os soldados, os carcereiros ou meirinhos, pegavam o condenado, levavam para a cadeia, e em cima da cela colocavam uma escrita condenatória com o nome, por exemplo, pastor Neemias Ribeiro. Na cela dele estava em cima pastor Genival Bento, exemplo, estava em cima o meu nome, o nome dele, e aí abaixo condenação, pecador, tempo de sentença eterna. E ali era grudada esta escrita, e ninguém podia tirar até inocentá-lo. Ou seja, então todos desciam. É com base nesse contexto que diz alguns eruditos que Paulo, quando escreve aos gentios de Colossos, ele fala disso. Ele diz no capítulo 2 que havia uma escrita condenatória que era contra nós nas suas ordens. Ou seja, os gentios estavam condenados. Então havia um preço a pagar para justificar. Então é aqui que, para libertar os gentios, a morte jogava para um lugar diferenciado. Só Israel, só descendente de Abraão, tinha promessa, tinha o direito de ser de Deus. Os gentios não. Então tinha um alto preço. É aqui que João faz nos entender que o amor de Deus foi tão grande que ele deu o seu único filho a ser submetido pelos judeus na cruz. Os irmãos hão de convir que o próprio Jesus
Jesus, ele disse que o Pai, que se quisesse, tiraria ele da cruz. Mas Israel tratou Jesus como um qualquer, como até hoje. Ou seja, os ortodoxos, ele vai ser crucificado. Eles põem o sofrimento, dilacera Jesus, faz o processo de maior criminoso, quando Paulo diz que Jesus assume as nossas culpas, os nossos erros, o nosso pecado, que Isaías já havia dito, estava sobre ele. Ele vai à cruz, martirizado, sofrido, dilacerado. Os judeus pensavam que era o fim, mas só estava começando. Deus endureceu a Israel. O que eu acho lindo são os fenômenos sobrenaturais, porque 9 horas da manhã, quando crucificaram, quando levantaram a cruz, parecia normal. As 3 primeiras horas da crucificação foi de festa para os judeus. É mais um morto, é mais um falido. Calaram a boca de Jesus. A Bíblia diz: meio-dia, o sol entrou em ação. O sol perdeu o brilho, houve escuridade, não foi eclipse, porque era Páscoa. E como os judeus eram regidos pelo calendário lunar, eles não faziam a Páscoa em tempo de eclipse ou chuva, era tempo de sol, era verão. Ou seja, agora o sol escurece, já chama a atenção de alguns. Eu quero abrir um parênteses só para falar o que eu já disse, que eu acho lindo, é que a física aqui quebra a cara, porque quando a gente estuda física, a física nos ensina que o sol produz luz própria e calor, e ele se esquece da fé quando o Gene diz que foi Deus que criou os 2 maiores luminares, enquanto a ciência diz que o universo é fruto do Big Bang, uma explosão, uma evolução. A Bíblia diz, foi Deus que disse: haja o luminar maior, e ele vai governar o dia, e o menor a noite. Então foi Deus que colocou glória no sol, até porque o sol, diz a física, que é o que tem maior glória. Diz a física que o sol produz no núcleo, na coroa central, 15 milhões de graus Celsius. É muita glória. O Einstein, Albert Einstein, quando falava de física, ele dizia que os raios do sol são tão potentes que os raios das estrelas se encurvam diante dele. Nenhum astro é capaz de escurecer o sol. Mas agora, o que colocou glória nele, quem tinha glória maior, estava na cruz. A glória do sol foi suprimida pela glória da cruz. De meio-dia até as 3 horas houve trevas, e ninguém explicava. O que eu acho lindo é que quando deu 3 horas da tarde, Jesus brada no alto da cruz: a inocência do gentio, o preço da condenação foi pago. Aí Jesus grita: Pai, está consumado, eu paguei, eles estão livres, agora pode usar, pode sacudi-los, pode derramar o seu Espírito sobre eles. Ei. Aí Mateus diz, gente, que houve um abalo sísmico, houve um terremoto de magnitude imensurável, porque, salvo engano, o serviço geológico diz que o índice maior da magnitude, a escala Richter, é de 9,5, salvo engano é 9, falha a memória, mas isso implica dizer que o maior terremoto até hoje na história foi de 9,5, derrubou casa, deu tsunami, devastou o Chile. Mas este aqui, com o grito do pagamento do gentio, foi maior. Quando Jesus bradou: está consumado,
terremotos são causados pelas placas tectônicas na superfície embaixo da terra, na proximidade, quando elas trombam uma na outra. Quando Jesus disse: Pai, está pago, os gentios estão livres, eu justifiquei, eu inocentei, eu paguei, eu não pequei. Quando ele disse: está consumado, aí as pedras lá embaixo começaram a bater uma na outra. E o que? A Bíblia não diz, não caía a casa, não caiu o prédio, não deu tsunami. O que era que acontecia, pastor? Era a pedra gritando para a morte: morte, ele venceu, eles estão livres, você vai ter que botar para fora todos que estão aqui embaixo. Aí Mateus diz: enquanto a pedra batia, os sepulcros se abriam e os mortos eram ressuscitados. Ele pagou o preço. Ele paga. Voltando à antiga Grécia, aí Paulo diz, veja que ele fala juridicamente. Paulo diz que ele desce à mais baixa profundeza e vai pregar aos cativos. Cativo é lugar de prisão, cativeiro. Todos que morriam, descia a morte com o seu aguilhão, o seu ferrão, empurrava para baixo. Mas agora ele pagou o preço. Um dia ele prega